Olá, boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à reunião participativa de construção de metas nacionais 2026 do Poder Judiciário. Na tarde de hoje, vamos ter a oportunidade de debater, avaliar e construir de forma colaborativa as metas para o ano de 2026. Na programação, está prevista a apresentação das metas nacionais, o glossário das metas e a PIME 2026. Para o sucesso dos trabalhos, foi desenvolvida uma metodologia que será explicada em detalhes pelos juízes formadores, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas, antes disso, algumas orientações que eu posso e preciso passar aos participantes. Como nós somos muitos, acho que quase 800, é isso? 734 pessoas estão online nesse momento. É importante que nós sigamos com atenção a essas orientações. Extremamente importante que o login de vocês seja feito com um e-mail institucional, combinado? Para que a presença de vocês seja computada. Esse cômputo será feito de forma automática pela própria plataforma, combinado? Não precisam se preocupar. A outra orientação extremamente importante é que deixemos os nossos microfones desligados. Isso não quer dizer que não vamos poder participar, poderemos sim dar as nossas sugestões, tirar dúvidas e questionamentos por meio do chat e também por meio de Guta. É importante também que, a partir do início da apresentação das metas, o chat seja utilizado exclusivamente ou prioritariamente para as perguntas, para que elas consigam ser vistas e, consequentemente, respondidas. Combinado? Então, agora, com essas informações já de domínio de todos, gostaria agora de passar a palavra ao Corregedor-Geral da Justiça, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Francisco Bandeira de Mello. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E, sem mais demoras, vamos ao trabalho. Vamos seguir para a exposição. Então, para dar as coordenadas gerais, passamos, então, agora a palavra ao coordenador da Governança de Dados do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o juiz Faustino Macedo. Então, Faustino, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Queremos cumprimentar todos os presentes, com muita felicidade que a gente vem mais uma vez aqui falar com vocês sobre as metas nacionais. A gente sabe que a meta nacional normalmente está vinculada a uma dor, um calinho no sapato, uma dificuldade para cumprir, uma cobrança que vem do CNJ. Normalmente é assim que a gente vê esses obstáculos, vamos dizer assim, ou o caminho que a gente tem que perseguir para atingir essas metas e indicadores. A ideia desse encontro é justamente o de permitir que essa pedra seja menos pedra. Vamos dizer que sempre a meta vai ser uma pedrinha, vamos combinar, né? Não vai ter como a gente dizer que não vai ser um trabalho, algo que a gente tenha que construir para chegar lá. Mas a ideia da gestão participativa é justamente permitir que todos e todas que estão na ponta, né, que estão aí construindo a meta no seu dia a dia, a cada audiência que fazem, a cada instrução, a cada sentença que prolatam, a cada processo que arquivam, permite que todos vocês consigam, de alguma maneira, trazer as suas percepções, as suas visões de como essas metas podem, a um só tempo, melhorar o sentimento de justiça pela sociedade, ou o sentimento do serviço de justiça pela sociedade, mas também ser eficiente, né, sob a perspectiva geral, ou seja, conseguir gerar bons resultados, né, porque o sentimento de justiça é subjetivo, mas sentimento de justiça, a percepção também de eficiência do serviço e também que não causa um sofrimento ou um adoecimento de todos nós. Então, esse é o momento de ouvi-los, né? E aí, só para que todos saibam, essa reunião de gestão participativa das metas nacionais, ela é feita não só aqui no TJPE, mas em todos os outros 93 tribunais e conselhos. Então, estão todos discutindo, isso tudo é levado, estruturado, organizado e levado para Brasília, e aí em outros, digamos assim, outras reuniões,
tudo que for pego aqui de insumos vai se juntar à audiência pública que a gente fez esses dias, a uma consulta pública que a gente está fazendo atualmente, junta tudo isso e manda lá para o CNJ numa discussão coletiva onde os tribunais de justiça, especificamente, né, no nosso caso, no nosso ramo, onde os tribunais de justiça se reúnem e conseguem pensar e fazer um projeto de meta do que seriam as metas para 2026. A gente não vai falar aqui, isso é importante também dizer, das metas de 25. Elas já foram definidas no passado, no final do ano passado, e para elas também houve participação em 2024, não sei se vocês se recordam, mas também teve lá atrás. Então a gente vai falar das metas para 2026. E aí, sem maiores delongas, eu acho que é isso, é desejar um bom evento. Ele é curto, é rapidinho, é informal, é realmente para colher as percepções de vocês. Então, desejar que seja uma tarde rápida, proveitosa e de êxito para o nosso, vamos dizer assim, para a construção coletiva do que devem ser as metas nacionais do Poder Judiciário para a Justiça Estadual. E aí acredito que minhas amigas e colegas Ana Luísa, Tatiana e Raquel, que seguirão após a minha fala, conduzindo vocês durante todo o evento. Acho que a primeira delas, inclusive, vai explicar o procedimento. Enfim, é isso. Obrigado a todos e todas. Um bom evento. Estamos por aqui. Obrigada, Faustino. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa reunião da gestão participativa. E eu queria inicialmente colocar para vocês só alguns combinados, né? Como Mônica muito bem falou, nós somos muitos aqui hoje. E isso, estamos com quase 800 pessoas aqui online, e por sermos muitas pessoas, os microfones nossos foram fechados. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter um bate-papo. Vocês podem fazer perguntas relacionadas às metas 2026, né, ou outras dúvidas que tiverem através do chat, que a nossa equipe da governança vai respondendo vocês conforme as demandas e as perguntas forem chegando. Um outro combinado que eu queria fazer com vocês é que a gente vai entrar um pouquinho no conceito de metas, né? Rapidamente, para que vocês relembrem, né, aqueles conceitinhos, porque é importante que para que a gente faça críticas às metas nacionais, é importante a gente conhecer o conteúdo, conhecer como elas são feitas, ainda que rapidamente. E cada meta será apresentada, a meta 2026 será apresentada da seguinte forma: a meta como ela é atualmente, a meta como ela está proposta para 2026, e na sequência vai ter um QR Code em que vocês vão poder votar se vocês concordam com a manutenção dessa meta ou não, e um campo livre para vocês fazerem eventuais apontamentos, sugestões ou críticas relacionadas a metas. Como o Faustino bem falou, a gente compila esses dados e leva ao CNJ para que a gente faça, então, essa gestão de forma participativa realmente, ou seja, todo mundo que está aqui na base do Poder Judiciário, servidores, né? A gente teve recentemente a audiência pública que ouviu entes externos, né? Todos os nossos stakeholders, e todos vão poder participar, né? Ou pelo menos devem participar da construção das metas de 2026, tá? Então, começando um pouquinho, a gente sempre começa com uma frase aqui: o que pode ser medido pode ser melhorado, né? Do pai da administração moderna. O que isso quer dizer? A gente monitora, né, enquanto governança, enquanto Tribunal de Justiça de Pernambuco, muitos indicadores de desempenho, né? E esses indicadores de desempenho, eles nos dizem o quê? Nos dizem exatamente o caminho que a gente pode ir ou que a gente precisa melhorar para que a gente tenha, então, uma eficiência do Poder Judiciário, que a gente possa entregar alguma coisa para a sociedade, né? E a mensuração disso parte exatamente dos dados que a gente tem aqui dentro do Tribunal de Justiça. E como é que esses dados são coletados aqui dentro do Tribunal de Justiça? Através de todos os processos que estão em tramitação no Poder Judiciário de Pernambuco, cerca de um pouco mais de 1.400.000 processos que estão em tramitação. Esses processos, eles têm classes, assuntos, movimentos, documentos processuais, e todas essas classes, assuntos e movimentos, né, e documentos processuais correspondem a um código. E é esse código que o CNJ nos lê. É por esse código que o CNJ faz a leitura dele
e transforma isso em informação. Informação se somos eficientes, se somos ineficientes, se cumprimos ou não cumprimos determinado indicador de desempenho ou meta nacional. Tudo isso, classe, assuntos, movimentos e documentos processuais, estão lá nas tabelas processuais unificadas. Essa resolução é de 2007. Ela foi imposta aos tribunais para que os tribunais pudessem ser mensurados, pudessem ser medidos da mesma forma, né? Ou seja, uma sentença com resolução de mérito aqui em Pernambuco é a mesma sentença de resolução de mérito e tem a mesma valia lá no Rio Grande do Sul ou lá no Acre. Né? E é por isso que é tão importante que a gente, sempre que tem a oportunidade, traz as tabelas processuais, a importância da gente classificar corretamente os processos, né? Porque isso vai importar o quê? Vai importar não só como o CNJ nos mede, mas também como a gente é visto pela sociedade, porque a partir do DataJude, a partir do relatório Justiça em Números, que tem por base os nossos movimentos, documentos, classes, assuntos processuais, é que essas informações chegam para a sociedade. Então, a própria transparência do Poder Judiciário, né, o acesso à informação, a eficiência operacional, né, o suporte à tomada de decisão do CNJ e nosso aqui, né, todas as metas e indicadores, eles se baseiam nas tabelas processuais unificadas, no que a gente coloca para dentro do sistema, né, e aí é por isso que a gente insiste sempre no mesmo assunto. As metas nacionais, né, eles são nada mais do que indicadores de desempenho, né, e são indicadores de desempenho qualificados. Por que qualificados? Porque eles não são os únicos, mas eles são os que mais dão visibilidade para o Poder Judiciário. E eles refletem também as políticas públicas em que o CNJ e a sociedade entende como importante. Vocês vão ver que as pautas relacionadas às metas nacionais, elas são, de fato, o que a sociedade tem entendido como importante, né? O que a sociedade clama. Por exemplo, a violência doméstica, que é uma pauta que está muito em voga, né? E precisa, de fato, estar em voga, que o CNJ elegeu como meta nacional, tá? E as metas nacionais são construídas aqui a partir dessa reunião participativa, a partir da audiência pública, e por isso que a gente fala que o que elas não são? Elas não são estáticas, porque elas dependem exatamente das políticas públicas judiciárias, dos anseios sociais e do que a gente vai decidir aqui hoje. Né? Por isso que essa convocação é tão grande, por isso que ela é tão importante, porque a gente está aqui votando, né, e se manifestando e tendo a oportunidade de se manifestar no que a gente gostaria de ser medido, do que a gente acha que é importante. Então, uma outra coisa importante que a gente traz é que as metas nacionais também não são estáticas, porque, como eu falei, elas refletem políticas judiciárias, elas refletem os anseios sociais, então elas estão em constante mutação, né? E, às vezes, o CNJ muda as regras do jogo no meio do jogo, né? E aí, o que acontece? Nós temos, de vez em quando, alterações nos parâmetros do SICOR, que reflete, olha, a minha meta subiu, a minha meta caiu. São orientações que vêm do CNJ e que a gente repassa para o SICOR, ou repassa para vocês, né? E que reflete nos números das unidades, no número da unidade. Para vocês terem uma ideia, esse ano nós já estamos no 3º glossário, ou seja, cada vez que o CNJ publica um glossário, as regras do jogo são alteradas. Né? Ah, Raquel, isso é justo, não é justo? Essa questão de justiça é algo que a gente pode discutir exatamente nos formulários que vocês vão preencher a seguir. Mas a gente precisa orientar vocês e deixar isso claro, né, para vocês, que as regras do jogo eventualmente podem mudar no meio do ano. Certo? Aqui a gente traz como o glossário das metas nacionais vem parametrizado, né? Parametrizado, ou seja, as regras são escritas através desse glossário, né? O que é contabilizado como meta nacional. Né? Vocês podem ver aqui que nós estamos na 3ª versão, abril de 2025, isso quer dizer que nós já tivemos uma primeira versão em janeiro, uma segunda versão em março, nós já estamos na 3ª versão do glossário nacional. E tenho que dizer também que o glossário é público, para quem quiser consultá-lo, né? E lá estão todas as regras de parametrização que são aplicadas no nosso sistema e são lidas ali pelo SICOR ou pelo GEPRO, que aparecem de forma mais palpável para vocês. E aí, minha gente, uma coisa bastante importante é a PIME. A PIME é a proposta inicial de metas estaduais.
né? Todo ano a gente começa fazendo a construção da PIME no mês de maio, às vezes um pouquinho antes, né? E vai até o final do ano, em novembro, às vezes início de dezembro, onde é feito o encontro nacional. Esse ano vai ser o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário. E nessa reunião é que são definidas as metas para o ano de 2026. Essa construção da PIME, como o Faustino falou, ela é por diversos fatores. Ela vem através da audiência pública, da reunião de hoje, através de oitivas com a sociedade, reuniões com os líderes do Poder Judiciário. Isso sempre é uma construção que vai sendo discutida. E a partir dela é que saem as metas de 2026. Como é que a gente está hoje? A gente cumpre hoje, já no mês de maio, né? Vocês podem ver que os dados aqui é do mês 5, a meta 1 em 100% já, 0,81. A meta 2 clássica, já estamos com 102%, e isso é a nível de tribunal. E a meta 3 em 100%, que é a meta da conciliação, a meta 4 em 113%, né? A meta 5 ainda não estamos cumprindo, mas vamos chegar lá. Meta 8 é dividida em feminicídio e violência doméstica, né? Nós temos ainda até o final do ano para andar com essa meta. A meta 9, nós já normalmente cumprimos a meta da inovação, e a meta 10 também, estamos próximo aqui de fazer o cumprimento dessa meta em 94,8%, a meta 11 em 89%. E aí, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os conceitos de meta, para que vocês entendam um pouquinho dos conceitos e puderem, né, avaliar se a meta permanece ou não para o ano seguinte. E para isso, eu vou chamar a minha amiga doutora Ana Luísa para apresentar as metas iniciais para 2026. Doutora Ana. Obrigada, Raquel. Boa tarde a todas e todos, muito bem-vindos. Uma oportunidade ímpar, né, da gente dar contribuição para essa construção das metas nacionais e implantação dessas políticas públicas tão importantes. Como Raquel explicou, a metodologia vai ser essa, a gente vai tratar um pouco do conceito, dar algumas dicas e algumas peculiaridades com relação a cada uma das metas, e, na sequência, a gente vai colher o voto de vocês com relação à manutenção ou não manutenção da meta e as razões pelas quais vocês vão votar, tá certo? Então, a gente vai começar com a meta 1. A meta 1 consiste em julgar, né, quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos de 20 de 12 de 2024 a 19 de 12 de 2025, excluídos os suspensos e sobrestados de 20 de 12 de 2024 a 19 de 12 de 2025, e aí a gente teve a primeira alteração de 2024 para 2025, que foi a data corte. Pela primeira vez, a Justiça Estadual vai encerrar a meta 1 junto com o recesso judicial do final do ano, tendo como data de leitura 19 de 12 de 2025. Essa foi uma conquista, né, da reunião participativa do ano passado, que foi encaminhada ao CNJ e foi ouvida, né? Mas para esse ano de 2025, então, a gente tem a regra implementada. Mas para 2026, o que é importante dizer? Essa é uma cláusula pétrea, né? O CNJ não costuma mexer nas metas 1, 2 e 3, como a gente vai ver a seguir. Ela se aplica tanto ao primeiro quanto ao segundo grau. Historicamente, o nosso tribunal, como Raquel bem mostrou no quadro anterior, costuma cumprir a meta 1, ou seja, a gente costuma dar conta do que entra, ainda tirar um pouco do estoque de processos que estão pendentes para julgamento, lembrando que são sempre processos de conhecimento, né? Não entram no cômputo da meta os processos de execução e de cumprimento de sentença, e abrange tanto os processos criminais como não criminais. Feito esses registros, a gente segue para... A gente consegue passar? A apresentação. A previsão, então, né,
na consulta nacional é de previsão dessa meta para 2026, certamente com alteração apenas do corte do ano de 2026, e a gente, então, coloca na sequência, tem o QR Code na tela, para quem esteja assistindo pelo computador, mas a gente vai colocar no chat também o link para a votação. Então, vocês podem votar pelo QR Code, mas também pelo link que está disponibilizado aí no chat, para quem conseguir. Pronto, link já no chat. E a dinâmica vai ser sempre essa, tá certo? A gente apresenta, dá as dicas e submete à votação. Seguimos, então. Todos já tiveram a condição de votar. A gente espera 2 minutinhos para a votação muito rápida, e a gente segue para a meta 2. Votado, estou vendo aqui no chat. Gilson conseguiu votar. Quando quiser, Ana, só sinalizar. Vamos para a meta 2. Eu acho que todo mundo conseguiu. Só Carlos Magno dizendo que o link não chegou. Se puderem repetir o link no chat, para quem não conseguiu votar pelo QR Code. Link disponibilizado novamente no chat. Então, seguimos, então, com meta 2. A meta 2 consiste em julgar, não é, até 31/12/2025, 80% do que foi distribuído até 31/12/2021 para o primeiro grau, 90% do que foi distribuído até 31/12/2022, veja que há uma diferença aqui com relação ao ano de corte, para o segundo grau, e 95% dos processos distribuídos até 31/12 para os juizados e turmas recursais. O que a gente observa é que os parâmetros são mais altos para o segundo grau e para o sistema de juizado, e um pouco menor para as varas no primeiro grau. Mas a meta 2, na verdade, ela é constituída por 2 indicadores. Esse primeiro, que a gente acabou de verificar, que a gente costuma didaticamente chamar de meta 2 clássica, que Raquel já mostrou também que o tribunal está cumprindo, e em maio, a partir de maio, já começou a cumprir, está com 102% de atendimento, mas ela também tem como segundo indicador julgar 100% dos processos de conhecimento pendentes de julgamento há 15 anos, ou seja, de 2010 ou mais, excluídas as classes inventário, falência e uso capião, e também o que for dessobrestado em 2025. Tanto quanto a meta 1, a questão dos dessobrestados, ele também foi um pleito da PIME do ano passado, e foi atendida para essa meta desse ano. A gente espera que continue o mesmo critério para o ano que vem, mas importante é dizer que para a meta 2, ela para o CNJ, ela lê os tribunais pela composição dos 2 indicadores, 80% com 100 para a vara, 90% com 100 para o segundo grau e 95% com 100 para o sistema de juizados e turmas recursais. E aí a gente, feitos esses esclarecimentos, a previsão para 2026 é a manutenção da meta. Essa é uma cláusula pétrea, né, como a gente já conversou, o CNJ não retira e não aceita retirar essa meta, é uma meta muito importante, ela guarda relação com o estoque que temos dos processos mais antigos. A gente vai ver mais adiante que as metas 4, 8, 10, elas são meta 2 qualificadas pelo assunto, né, e a proposta de encaminhamento é de redução dos superantigos, porque toda meta de 100%, ela é muito difícil de ser alcançada, e por conta de um processo, muitas vezes, você perde o indicador e o trabalho feito por todo o tribunal. Então, o encaminhamento da proposta
no PIME é a manutenção, já que ela é cláusula pétrea, mas com a redução do percentual dos superantigos, que é aquele percentual de 100%, para 95%. E aí a gente passa, então, a disponibilizar o QR Code para votação, para quem está acompanhando pelo computador, mas eu peço mais uma vez a disponibilização do link no chat para quem tiver dificuldade de votar pelo QR Code. Estou vendo aqui que já começam os primeiros votos, a gente vai esperar 30 segundos. A organização deu aqui uma dica de que não precisa dizer no chat que votou, porque joga o link de votação lá para cima, e a gente fica tendo que repostar. Então, fiquem tranquilos que se você está conseguindo votar, está sendo computado, seu voto está sendo computado, não precisa fazer o registro no chat, tá? A gente só espera 30 segundinhos para que todo mundo tenha condição de votar, para que a gente possa passar para a meta seguinte. Link, mais uma vez, disponibilizado no chat, para quem ainda não conseguiu votar pelo QR Code. E aí, seguimos, então, na dinâmica dos trabalhos para a meta 3, outra cláusula, né, considerada pétrea, o CNJ vem mantendo também, que consiste em aumentar o indicador índice de conciliação do Justiça em números em 1 ponto percentual em relação a 2024, com cláusula de barreira em 17%. Essa meta, ela remete ao relatório Justiça em Números do Poder Judiciário, que traz vários indicadores de conciliação, entre eles o que é utilizado para a meta 3. Tá? O nosso tribunal costuma cumprir, tem um índice de conciliação super elevado, costuma ter destaques, né, graças ao trabalho muito bem realizado, que é feito pela Senjude e pela Sejusc, né, sobre a coordenadoria do desembargador Eric, e ele tem como cláusula de barreira 17%. Né? Apenas são consideradas para cálculo da meta as sentenças de conhecimento homologatórias, as decisões homologatórias do 2º grau e turmas recursais, e também são consideradas as conciliações pré-processuais não criminais, certo? Então, a proposta do PIME para a meta 3 é a manutenção dos percentuais, mas com a exclusão de algumas classes em que há uma dificuldade enorme de se obter a conciliação, muitas vezes independe dos esforços do judiciário para conseguir a conciliação, que é ações de interdição, não tem acordo, homologação de acordo de interdição e curatela, ações de busca e apreensão, bem como as sentenças de extinção, que seria numa primeira proposta, e a segunda proposta seria, caso o CNJ não acolha essa proposta de retirar essas classes processuais, o de reduzir a cláusula de barreira de 17% para 15%, né? Essa é uma meta que é muito afetada pelos ataques de demandas predatórias, né? Porque não se costuma da procedência, nem muito mesmo transigir com demanda predatória, então esses ataques têm costumado a conduzir esse indicador para baixo de todos os tribunais brasileiros. Então, feitos esses registros, a gente pede para que vocês votem, se posicionem, QR Code na tela, as sugestões podem ser apresentadas, né, no formulário, e o link também já no chat para a votação. Eu estou vendo aqui alguns comentários no chat, como ação de busca e apreensão são as que tem mais acordo. Bom, isso foi a votação nacional que está no PIME, que a gente trouxe aqui refletido para vocês, mas isso não vincula o posicionamento de vocês, né? Cada um pode votar apresentando as sugestões
que serão levadas para o Comitê Nacional e, na sequência, para o CNJ, ok? Feitos os registros da meta 3, vamos passar à meta 4. A meta 4 consiste em identificar e julgar até 31/12/2025, 65% das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídas a 31/12/2021, em especial corrupção, ativa e passiva, peculato em geral e concussão, e identificar e julgar até 31/10/2025, 100% das ações de improbidade administrativas, essas sim distribuídas até 26/10/2021, né? Com relação à meta 4, que é importante dizer, os processos com sentença ou acordo anulados em 2024 passam a compor novamente a meta. Classes e assuntos específicos, de acordo com o glossário do CNJ, são os assuntos que eles escolhem para integrar as metas, né, tanto para as ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, quanto aos crimes de improbidade administrativa, e as principais classes cíveis, que são consideradas no primeiro grau, é a do Código 64 da Ação Civil de Improbidade Administrativa, porque é uma ação própria, né, um assunto próprio, e no segundo grau, o que tem o Código 198, que guarda relação com apelação, e com o Código 1690 da Infância e Juventude, certo? E aí, feitos esses registros, a previsão é de manutenção, sem nenhuma alteração, no PIME, e a gente colhe as sugestões de vocês para o encaminhamento da meta 4, formulário pelo QR Code e link também já no chat. Vamos aguardar a votação. Link no chat e QR Code na tela. Para saber que classes são consideradas e que assuntos, tem que se consultar o glossário naquele QR Code do início da apresentação de Raquel, né? Ele diz ali o que ele considera, o que ele não considera, e tem também um relatório de casos novos de conhecimento, em que o CNJ diz o que é que ele considera, o que é que ele não considera como caso novo de conhecimento para efeito de meta. E aí vamos para a meta 5. A meta 5, ela guarda relação com a taxa de congestionamento, e ela consiste em reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa de congestionamento líquida de processo de conhecimento do primeiro grau e juizados especiais em relação a 2024, com cláusula de barreira de 56%, né? Aqui a gente como as metas nacionais costumam ser, são todos os processos de conhecimento, então estão excluídos todos os processos de execução, né? Estão excluídos do alvo os processos suspensos, sobrestados e arquivados provisoriamente, e os baixados, eles não são computados na taxa de congestionamento líquida, né? E os suspensos sobrestados são na bruta, mas aqui a gente está falando de taxa de conhecimento líquida, então os sobrestados e arquivados provisoriamente e os baixados, eles não integram o indicador, o alvo do indicador, e cumprida com a cláusula de barreira, se o TJ atingir o percentual de 56% ou menos, ela não precisa reduzir 0,5 ponto percentual, já é suficiente, porque a cláusula de barreira é de 56%. Então, atingindo 56%, você não precisa reduzir mais ainda em 0,5% o indicador, né? A previsão para 2006 é de manutenção, sem nenhuma sugestão, e aí a gente queria encaminhar para vocês aqui na sequência como vocês se posicionam com o QR Code,
na tela e link no chat. Vamos vendo, o pessoal está conseguindo votar, e com isso a gente chega à metade das nossas metas, e eu vou pedir agora, então, a participação da amiga e colega Tatiana Carneiro Leão, para apresentar as propostas com relação às demais metas nacionais e fazer o encerramento. Obrigada. Obrigada, Ana. Oi, gente, boa tarde. Só antes de começar a explicação, né, sobre o restante das metas, reiterar um aviso do início aqui da nossa apresentação, para que vocês façam o login aqui na reunião com o e-mail institucional de vocês. Eu estou vendo que algumas pessoas que estão conectadas como externo e estão informando o nome ou informando matrícula. A presença vai ser contabilizada direto pela plataforma, com base no e-mail institucional, tá? Então, quem tiver eventualmente feito o login com outro e-mail, precisa fazer o login com o e-mail institucional, para que a gente possa contabilizar adequadamente a presença de vocês. Então, feito esse esclarecimento, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a meta 6, lembrar que a meta 6 é a divisão da antiga meta 10, né? O ano passado tinha a meta 10 com a meta ambiental, e esse ano nós temos a meta 6 e a meta 7. A meta 6 tratando dos processos relacionados às ações ambientais, que tenham sido distribuídos, né, até 31/12 de 2024, e a meta 6 pede que a gente julgue 50% desse acervo, né? É uma mudança significativa no percentual de 2024 para 2025. Até o ano passado era exigido 35% de cumprimento dessa meta, e agora nós temos a exigência de 50%. Então, isso já em vigor para 2025. Pode passar aquela apresentação, por favor? Para a meta 6, a previsão é de manutenção, e aí a manutenção desse percentual em 50% para 2026, para conferir quais são os assuntos, né, que são vinculados aí às ações ambientais. Preciso conferir lá no glossário, e para fins de BDJ, está também no glossário do próprio BDJ, que está disponível no SICOR. Em relação à proposta para a meta 6 em 2026, segue o link no chat e o QR Code na tela para que vocês possam votar. Lembrando que no formulário existe um campo aberto, e que nesse campo aberto vocês podem fazer as considerações de vocês. Em relação ao que o pessoal está falando da presença, quem está aqui está sendo contabilizado a presença, tá, pessoal? Então, não se preocupem em relação a quem teve dificuldade de entrar, entrou no caminho. No final, a gente coloca o link de todas as metas, para ajudar quem eventualmente tenha perdido algum. Sobre esses slides, a gente, na verdade, vai preparar um material, né, sobre sobre as metas, e vai divulgar por Guta, e porque nesse material aqui a gente não tem o conceito e o detalhe sobre cada uma das metas. Então, essa apresentação é interessante somente para fins da reunião de hoje, tá? Mas a gente vai preparar um material específico para ajudar no nosso dia a dia, né? Pelo WhatsApp de Guta. Pode pedir sim, Túlio, que a gente vai encaminhar depois, tá? E a gente pode mandar o link também, podem mandar a dúvida, a gente manda como encontrar o link do glossário das metas no CNJ. A meta 7, como eu havia mencionado antes, é a segunda parte da meta 10, que trata sobre os direitos das comunidades indígenas, quilombolas, né? E aí
também o mesmo incremento percentual de 35% para 50% em relação ao ano passado, né? Saímos de 35% em 2024 para 50% de exigência, né, para 2025, e para 2026 a proposta da PYME é de manutenção em relação à meta 7. Pode passar, Kel, por favor. E, para além da manutenção, a inclusão dos processos relacionados a crimes de racismo, injúria racial, ódio, violência e discriminação contra pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Então, essa é uma inovação em relação à meta 7, para incluir, além de comunidades indígenas e quilombolas, também as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Vamos disponibilizar o QR Code para a gente votar em relação à meta 7. Obrigada pela participação, desembargador Bandeira. Boa tarde. Imagino que a gente aqui não vai seguir por muito tempo, o senhor pode seguir para o seu compromisso, que a gente já está encerrando por aqui daqui a pouquinho. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado, Tatiana, e a todos. Me despeço a todos e parabenizo pela organização e eficiência da iniciativa. Até mais. Obrigada, desembargador. Até logo. Então, a meta 8, né, a meta de violência doméstica, ela é subdividida, né, em meta 8, violência doméstica, e meta 8, feminicídio. O objetivo da meta 8 é julgar 75% dos processos de feminicídio distribuídos até 31 de dezembro de 2023 e 90% dos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, também distribuídos no mesmo período, até dezembro de 2023. Pode passar, Kel. É importante lembrar, quanto à meta 8, que a decisão de pronúncia não é considerada julgamento, portanto, não tira o processo da meta, que os processos saiam da meta, é necessário o julgamento, né? Então precisa de ser uma sentença da árvore lá de julgamento, 193 da TPU. Os processos, ela abarca apenas processos criminais, não abarca processos não criminais, como infância, por exemplo, e para saber que classes e que assuntos especificamente estão abarcados, né, são alvo da meta 8, importante checar lá no glossário também. Então, para a meta 8, a previsão é de manutenção dos mesmos critérios do ano anterior. Link da meta 8 no site ou no chat. Depois da meta 8, a gente tem a primeira meta qualitativa, dentre as metas nacionais, a meta 9, relacionada à Agenda 2030, né, oriundo dos laboratórios de inovação, prevista na Resolução 395 de 2021. Né? O objetivo é de, através dos laboratórios de projetos de inovação, a gente conseguir contribuir com a sociedade, né, apresentando projetos que tragam, que gerem efetivos benefícios à sociedade. Então, é a única meta qualitativa que nós temos por enquanto. A gente tem aqui a doutora Raquel, integrante do grupo de trabalho do CNJ, para justamente
começar aí a pensar em metas qualitativas para ajudar a aperfeiçoar, né, essa forma de monitoramento da eficiência dos tribunais. Para 2023, 2026, a proposta é de manutenção da meta 9. Pode passar, que é para QR Code da meta 9. No final, pessoal, a gente vai colocar o QR Code de Guta para quem ainda não tem o contato de Guta, tá? A gente vai compartilhar aqui o QR Code para que vocês possam salvar o QR Code de Guta. Eu já vi que algumas pessoas compartilharam aqui também, para quem está no telefone, já pode copiar o número e salvar direto. No final, a gente coloca... Doutora Tati, era Oi. bom falar depois um pouquinho de Guta, porque a gente está precisando muito do engajamento dos servidores para a Guta, viu? Os magistrados estão quase todos, já têm contato com Guta, mas os servidores, muito poucos ainda. Vamos, pode deixar. Bom, então a gente tem a meta 10, que é a nossa antiga meta 11, meta 10 infância, né? Para quem era acostumado a tratar a meta da infância como meta 11, ela agora é a meta 10, e a meta 10, né, constitui em julgar os processos, né, 90% no primeiro grau, 100% no segundo grau, processos de conhecimento, competência da infância e juventude civil e apuração de ato infracional distribuídos até 31 de dezembro de 2023. Então, é uma meta bem arrojada aí para o segundo grau, né, de 100% de julgamento e de 90% para o primeiro grau, em face da prioridade absoluta da criança e do adolescente. Né? E a proposta é de manutenção dessa meta para 2026. QR Code aí na tela, por favor, para a meta, link da meta 10. No final, pessoal, a gente vai colocar todos os links de uma vez, que se alguém eventualmente tiver não conseguido, né, responder algum, pode conferir e responder o que tiver faltando, tá? Ó, Siddhartha está por aqui. Boa tarde, Siddhartha, ajudando aí a gente na responder o pessoal, tirar as dúvidas do pessoal no chat. Obrigada pela presença. E a gente tem na PIME a proposta de uma nova meta 11, né? Essa meta 11 é uma meta que não existia antes, é uma meta diferente da meta das metas que a gente já teve, né, que diz respeito a priorizar julgamento dos recursos repetitivos, incidentes de resolução de demandas repetitivas, assunção de competência relacionados a contrato de consumo que envolvam cartão de crédito ao consumidor, crédito rotativo, empréstimo consignado, tarifas e cartão de crédito. Então, vejam que é uma meta bem específica, relacionada, né, a algumas demandas de massa, demandas de consumo, e a proposta que foi proposta como uma nova meta para a gente ter a partir de 2026. A gente não tem maiores detalhes de como essa meta vai ser eventualmente cobrada, como a quantidade, né, qual é o percentual ou qual o ano, porque ela é uma proposta ainda de uma meta nova, né? Então, a votação é se a gente concorda ou não com a criação dessa nova meta. Então, QR Code na tela, por favor, para a gente votar. Gisele, a gente, pela descrição da meta, né, a gente entende que é uma meta eminentemente para o segundo grau,
mas eventualmente pode ter, tem alguns assuntos ali que podem ser relacionados ao primeiro grau também. Como eu disse, né, como a gente não tem um detalhamento, não tem um glossário, a gente não tem como saber ao certo, mas ela seria, sim, eminentemente voltada para o segundo grau, considerando as classes, né, que foram listadas. Pode passar, acho que a gente tem um último slide, né, de encerramento. Esse é o QR Code que dá acesso à pesquisa, né, isso à consulta pública que está disponível no site. Vocês já devem ter visto, né, a campanha que a Ascom está disponibilizando em relação à consulta pública. A gente, como a Raquel falou no começo, né, a gente teve uma reunião, uma audiência pública com os agentes externos, os stakeholders, né, como a Raquel falou, e agora a gente está tendo esse momento, né, interno aqui com os servidores e servidoras, tanto do primeiro quanto do segundo grau, magistradas, magistrados, desembargadoras e desembargadores também estão participando, né, dessa reunião, e também está aberta o período de consulta pública que vai até o final de junho, né, isso que é o final da data para mim, por favor. E aí, por meio desse QR Code, vocês conseguem votar, também, né, opinar na consulta pública, que essa consulta pública é nacional, tá? Então, é importante, gente, por mais que vocês pensem, eu vou falar a mesma coisa de novo, mas é importante porque a gente está, né, sendo apurado nacionalmente, né, tanto a participação é feita por Estado, mas também é uma forma de participação de âmbito nacional. Todo o resultado dessa reunião aqui, assim como da audiência pública e da consulta pública, tudo isso é contabilizado e vai ser disponibilizado para o CNJ, e aí no encontro que a gente tem nas reuniões preparatórias, todas essas propostas, os resultados são levados, né, ao conhecimento do CNJ para a definição das metas de 2026. Encerramos os slides. Vou parar o compartilhamento. Eu estou procurando aqui o WhatsApp, o QR Code com o WhatsApp de Guta, se alguém tiver fácil aí, quiser compartilhar também. Ah, sim, é porque esse aqui está o WhatsApp da consulta pública, né? Era bom esse o WhatsApp de Guta mesmo. Pede para os assessores colocarem no chat. Eu estou tentando, de todo modo, abrir aqui o QR Code, porque aí se alguém quiser... Leila colocou o contato de Guta no site, no chat, tá? Para quem quiser, tá o telefone dela de contato. E aí, compartilhado já no chat. E aí, só apresentando, para quem não conhece, né, Guta é a nossa assistente virtual lá da governança, né, um WhatsApp, através dele, a gente manda, através de Guta, a gente consegue mandar, compartilhar com vocês novidades. Então, se acontece, por exemplo, alguma atualização do SICOR, alguma atualização nas metas, como a Raquel falou, né, a gente já teve mudança, atualização no glossário, às vezes a gente compartilha alguma dica de como melhorar determinado indicador. Então, é através de Guta que a governança tenta manter todo mundo atualizado em relação aí, né, aos indicadores do tribunal. Lembrando só que Guta não é um chatbot, não é uma inteligência artificial. Guta é uma assessora, né, de carne e osso, na verdade, é nosso grupo de servidores, né, e servidoras que estão por trás para auxiliar nessa comunicação e no envio dessas informações tão relevantes para o dia a dia
da atividade das tarefas que desempenhamos. Aí eu acho que nós chegamos ao final da nossa reunião participativa, né? E aí eu gostaria de agradecer. Participações, né, Raquel? Acho que foi recorde de participação esse ano, né? Sim, e muito bom sim. ver esse engajamento e todo mundo querendo participar dessa construção, dessas políticas tão importantes, né? Então, pessoal, eu agradeço demais a participação de vocês, espero que tenham gostado. Eu sei que foi um pocket, né, de metas nacionais, mas a gente sempre, através da governança, através de Guta, a gente está disseminando conhecimento relacionado às metas, que é exatamente para que a gente possa trabalhar menos, né, para que a gente faça menos esforço para abater as nossas metas nacionais. Eu agradeço a participação de todos os servidores, magistrados e servidores aqui presentes hoje. Agradeço meus colegas aí, Faustino, doutora Ana Luísa, doutora Tati, vi que Siddhartha está aqui, vi ele agora. Obrigada, minha gente. Até a próxima. Não sei se Faustino ainda quer dar uma palavra. Agradecer à equipe da escola também por todo o apoio aqui, né, mantendo esse evento online aqui para todo mundo, não é fácil. Obrigada à equipe da governança que está aqui com a gente, ajudando também na organização. Obrigada, meninas. Adoçar os agradecimentos, né, e dizer da alegria que é ver essa participação tão expressiva do nosso tribunal na construção das metas. Verdade. Até logo, obrigada, minha gente. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Boa tarde a todas e todos. E até a próxima, hein? Não esqueçam, acessem Guta.